Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem falado o Evangelho genuíno e verdadeiro. Não importa de maneira nenhuma eu vim para cá para falar de mim mesmo ou de alguém, de qualquer outro homem da terra. Mas nós estamos aqui exclusivamente para falar da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós estamos aqui, tiramos esse tempo para esse programa, para falar que Jesus salva, o Evangelho salva. Se você quiser ouvir a verdade, dar ouvido a essa verdade, obedecer essa verdade, você se salva por essa verdade. Mentira jamais salva alguém, porque mentira é mentira, não é real, não permanece. Tem até um ditado que diz, mentira tem perna curta, né? Ou seja, se torna em nada, não existe, mas verdade é verdade e permanece. Então veja que a palavra de Deus, ela é verdade, ela transmite para nós uma realidade e que se nós acreditarmos nisso aqui, nós somos salvos por isso aí. Então quando você tem um plaqueamento de uma estrada, que é bem plaqueada, bem feito o plaqueamento, que não tenha erro daquele que fez esse plaqueamento, você, conduzido por esse plaqueamento, você chega na região certa, na onde você quer chegar, porque ali está todas as informações corretas, verdadeiras, sem falha, e Deus jamais falhará, porque Ele é o próprio caminho. Então a palavra de Deus, ela é Jesus. Jesus é a palavra. O Jesus Cristo, não é um Jesus que nasceu aqui de mulher, não. Estamos falando de Jesus, o ressuscitado. Ele é o caminho. Então ele é a palavra. Ele é a própria orientação, a própria verdade. Então nós, sendo conduzidos por esta verdade, nós temos a vida eterna, nós estamos no caminho certo. E não adianta você criar uma história para você mesmo. Você inventar uma moda aí qualquer, né, para enganar você mesmo. Então é preciso que você seja real, você seja sincero com você mesmo. A pior coisa que pode existir para um ser humano é essa pessoa enganar a si mesmo. A pior coisa que tem é eu tapear eu mesmo. E nessa questão espiritual, se nós brincarmos, nós enganamos a nós mesmos. Eu digo por mim mesmo, experiência própria. Porque muitas vezes para fazer um programa desse aqui, você inventa 1000 coisas. Se você não tirar um tempo, você não vai fazer. Não tem como fazer. Tem que tirar tempo. Mas você inventa coisas. É como que esteja dizendo para você mesmo, tapeando você, que você não tem tempo. Mas você tem. Você adquire esse tempo, você faz esse tempo. Então, a mesma coisa para ir para o culto, para ler Bíblia. Para você pode inventar 1 milhão de desculpas para não aceitar Jesus. Não aceito por isso, eu não vou ser um crente, até que eu sou um simpatizante, eu acho que tá certo.
mas eu não vou ser por causa disso, aquilo, outro. Ou seja, você inventa moda. E não é assim, a gente tem que ser real, a gente tem que caçar jeito, irmão, de ser sincero com nós mesmos e dizendo, eu preciso, pelo conhecimento da palavra e sabendo que isso é real, é verdadeiro e que eu vou prestar conta por esta palavra, a palavra salva e condena. Então, se você obedece, salva. Se não obedece, condena. Está condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Quando Jesus diz isso, está em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante ali. Fala a respeito disso aí. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, confirmar que está crente mesmo, ou seja, aceitar mesmo de verdade, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, então esse será salvo. Então veja, uma aliança, um pacto, é como que você vai casar com a mulher e o sacerdote ali, o pastor, ele lê ali para você, principalmente a palavra de Deus, né? Você faz uma aliança ali com a mulher. Você faz uma promessa, né? E você faz um juramento diante das testemunhas e diante de Deus, que você vai ficar com aquela mulher até que a morte os separe. Você vê que tem muitos que um mês separa, às vezes não vai nem um mês. Então veja que um desses dois é culpado. Então teve um que não levou muito em conta esse negócio. Da mesma forma é com Deus, você tem que fazer essa aliança. Por isso que a igreja é comparada, é semelhante à noiva do Cordeiro. Isso aí é dito pelo próprio Jesus, pelo Evangelho, tudo. É falar da noiva. Jesus é o noivo, porque tem uma aliança feita aí. O casamento é quando Jesus vir e levar a sua igreja. Então, tem as bodas do Cordeiro. É o casamento, é a festa de Jesus, mas não é quando fala em casamento, o pessoal pensa logo em sexo. Não é isso aí, não. Um casamento, uma aliança, né, com o noivo que nós vamos viver para sempre com o Senhor. Então veja aí, irmão, que depende de nós, né? Depende de você, depende de mim. A gente continuar acreditando, não é uma questão de entender, mas você vai adquirindo entendimento. Quando você vê Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, que é isso, os ensinamentos do mundo, os ensinamentos de professores, de homem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que aí tem tem aí uma renovação do entendimento. Então tem o entendimento humano que eu preciso ter, eu preciso aprender a andar nesse mundo, sobreviver. Como? Não sei, tem tanta maneira de sobreviver. E a gente às vezes fica olhando para as pessoas, a maneira das pessoas sobreviver, né? No sentido humano. Sobreviver, ganhar o dinheiro, né? Ganhar ali o sustento do dia a dia, porque é digno
né? Todo obreiro é digno do seu salário, seja pregando o evangelho, ou seja na vida secular. Então todo que trabalha, todos os trabalhadores servos é digno do salário, né? Então a gente vê a maneira das pessoas sobreviver, né? Fica olhando, cada um inventa uma coisinha ali, vai trabalhar de uma forma ou de outra para sobreviver dignamente. Tem uns que não é digno, não é dignamente que ele procura, mas eles estão condenados, eles estão fora da promessa de Deus, a não ser que ele se arrependa disso e volte a fazer o que é correto. Então veja, da mesma forma, nós precisamos sobreviver espiritualmente. Então nós vamos adquirir entendimento para a sobrevivência humana e adquirir entendimento para a sobrevivência espiritual. Então são duas vidas, é uma curtinha e a outra é eterna. Essa curtinha aqui nós começamos sem como é que eu digo, dependendo dos outros, e terminamos dependendo dos outros. Mesmo que você seja independente, né? Tenha condição de sobreviver, mas em alguma parte você é dependente. Mas, vamos dizer aqui, pelo menos no início e no final da vida, você é dependente dos outros. Fica totalmente dependente. A não ser que você morra cedo, mas senão você vira neném outra vez. Você fica criança outra vez e dependendo dos outros. Então é uma vida assim que, ainda que você seja o mais inteligente da terra, mas você vai definhando, você vai perdendo o vigor. E com isso, mesmo que seja entendido na coisa. Mas no caso espiritual, ao contrário, você vai sempre crescendo. Quanto mais tempo passa, mais experiente você fica, mais entendido. Isso tem um limite? Não, não tem. A gente vê pelos homens de Deus, o próprio Jeremias, né? Um homem de Deus, um homem que era entendido na palavra, mas Deus dizendo para ele, quando ele foi orar e pedindo ali, um pouco de ali pedindo para Deus para resolver os problemas, que ele não estava entendendo mais nada, querendo quase desistir, né? E Deus, ele disse para ele buscar a face dele. Busca-me e responder-te-ei. E mostrar-te-ei coisas ocultas que tu nunca pensou em ver. Então veja que não tem limite essa visão, esse entendimento. Então, aí Paulo ele diz, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Então essas duas, né? Esses dois entendimentos, tem o carnal e o espiritual. E tem o carnal que é controlado pelo espiritual, que ele se torna bom, aprovado por Deus. Ainda que seja retorcido, mas aprovado. Porque é limitado pelo entendimento espiritual. Não sei se deu de entender o que eu quero dizer, mas sabe aquela coisa de você ter um entendimento espiritual e você controlar o carnal, as vontades, os desejos que se tornam errado, mas você não faz isso e com isso, pelo entendimento de que você vai pecar, você vai errar espiritualmente e você controla a carne para que isso não aconteça. Então, aí tem aquele entendimento carnal, que é terreno, natural, físico, que ele é tolerável por Deus, claro. A vida do homem tem que ser. Então, você conduz um vaso aí,
na terra, um vaso que dentro desse vaso tem um tesouro, como diz o apóstolo Paulo. Tem uma vida eterna, tem um Cristo, Deus, o Espírito Santo de Deus. Está dentro desse vaso se você permitir. Então ele te controla, né? E você, com isso, você ganha a vida eterna. Quando esse vaso não prestar mais, se torna eterno o que estava dentro dele. É isso aí. Mas você pode também ter esse vaso, e aí não existe esse tesouro, existe somente uma promessa, existe a mesma oportunidade que os outros têm, você tem, mas você não abre a porta para que esse tesouro seja colocado dentro, que é o Cristo, a vida eterna, essa palavra, esse entendimento espiritual eterno, e você perde a vida eterna no sentido de salvação. Eternidade você vai ter, mas reprovado pelo Criador. Então veja aqui, nós vamos ler a palavra de Deus que encontramos aqui em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Deu de entender aqui o que Abacuque está dizendo aqui? O próprio Deus, o Espírito Santo, através do profeta Abacuque: ai daquele que disponibiliza a sua casa, né? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, né? Aí você vê aqui, para pôr o seu ninho no alto. Ou seja, para mim escapar do mal, para mim me defender, eu adquiro bens mal adquiridos, pelo próprio mal. Eu não vou com a honestidade, eu não adquiro esses bens de maneira justa. Na verdade, eu não busco na verdade, no entendimento de Deus, na parte do Senhor, na lei do Senhor. Eu não vou buscar essa compreensão e essa obediência e essa prosperidade que vem da parte do Senhor. Mas eu vou buscar de maneira errada, para que eu possa fazer um ninho. O que é isso? Amontoar bens de maneira errada, para mim corromper as pessoas, para mim fazer fugir da aparência do mal, ou seja, da mão do mal, da opressão, da prisão, da condenação, da coisa ruim que vem para cima de mim, né? Eu me defender de forma comprada, de forma corrompida. Ou seja, eu pego esses bens que eu já adquiri de forma errada, amontoando esses bens de forma que eu possa comprar a justiça, comprar aquele que vem para me julgar, para pisar no meu pé, aquele que vem para me prender, para me condenar. Eu possa ter condições de corromper essas pessoas. É isso que está dizendo aqui, irmão, nesse versículo aqui. Então, ele colocar o seu ninho no alto, que é isso, eu estou em cima do dinheiro, eu tenho condição, eu tenho posição, e com isso nada vai me atingir, porque eu compro, eu tenho com que pagar. Essas pessoas vão me respeitar, eu estou colocado numa posição, tanto na questão financeira,
como até social, eu estou no alto, e com isso as pessoas não vão me atingir, não vão me peitar, vão me respeitar. Então, mas existe o Deus, né? Então veja que o complicado é isso. Tudo que o erro do homem é isso aí. É pensar que ele adquirindo bens, ele tendo condição, ele tendo posições sociais, essas coisas todas, ele vai tapear Deus. Ele vai conseguir vencer. O inimigo, ele coloca isso na cabeça das pessoas. Que ele vai vencer dessa forma, né, com os seus próprios braços. Né? Tem até, nós vamos ler aqui, Jeremias, irmão, 17. Jeremias 17. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Jeremias 17. Versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aparta o coração, não preciso do Senhor. Tranquilo, eu consegui arrumar, adquirir tudo isso aqui, né? Eu tenho condição agora e com isso eu não sou atingido por ninguém. Porque eu compro antes, eu mando mesmo, quem manda sou eu posso tudo, eu grito alto, né? Então da carne o seu braço, ou seja, a sua força, a sua defesa. É isso que ele está dizendo aqui. Então veja, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ele não está dizendo no outro homem, também, mas principalmente nele mesmo. Não, eu confio em mim mesmo, eu tenho poder, eu tenho posição, eu tenho autoridade, eu tenho bens suficientes para passar por cima das leis e tudo. Veja, teve um homem, na época de Jesus, um centurião, um homem que comandava pelo menos 100 soldados, na época ali, dos romanos, que estava sobre Israel. Israel estava subjugado por eles, né? Estava debaixo do jugo dos romanos, na época de Jesus. E ali um centurião chegou para Jesus e disse: o meu servo está em casa e ele está doente. E Jesus disse: eu vou na tua casa e curo ele. E ele disse: eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Aquele homem já entrou com humildade. O que ele disse? Não, nessa área aí, não adianta, eu sou uma pessoa, eu sou até uma autoridade mais humana, do exército e tudo, mas essa questão espiritual, pensa num caboclo desobediente, é eu. Claro que ele não disse essas palavras, eu estou dizendo que o que ele disse, irmão, ele estava dizendo exatamente isso. Jesus entendeu claramente dessa forma. Eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Ele está dizendo: eu não sou judeu, pelo contrário, eu estou aqui oprimindo o judeu, porque sou mandado, né? E aí, com isso, eu não tenho parte contigo, não. Né? Não tem como tu entrar debaixo do meu telhado, eu sou um pecador daqueles piores que tem. É isso que ele estava falando, irmão. Com essa palavra: eu sou digno que tu entre no meu telhado, debaixo do meu telhado. Mas basta só uma palavra. Aí o que ele completou para Jesus entender e nós ficar maravilhados. Jesus se admirou demais. Ficou admirado, ele ficou maravilhado com o que ele falou. Ele prosseguiu dizendo: eu não sou digno de tu entrar debaixo do meu telhado, basta só que tu diga uma palavra, porque eu também sou autoridade. Né?
E eu tenho soldados ao meu comando. Eu mando um, ele vai. Eu digo para ele vir, ele vem. Faz isso e o meu soldado faz. Ou seja, ele separou bem certinho. Ele disse, olha, humanamente falando, eu tenho autoridade. Humanamente falando, eu tenho poder sobre essas pessoas. Agora com o diabo, eu vou mexer? Eu tenho com quê? Eu tenho arma espiritual para falar e ele obedecer? Então, por isso que ele disse para Jesus, basta uma palavra. Aí ele disse essas outras palavras, Jesus se maravilhou, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu o mundo espiritual. Ele separou o que é natural do espiritual. E aí eu faço uma pergunta para você agora, porque cabe aqui, para nós ficar bem espertinho, eu e você. Quem é que vai vencer? Quem é que vai, no final, vai ficar o quê? Porque você sabe que você vai morrer, eu também. A humanidade um dia não vai ter nenhum vivo. E que vai permanecer quem é? Espiritual. O mundo espiritual. Então veja, se vai permanecer o espiritual, qual é que eu tenho que valorizar mais? Eu tenho que ter o natural, isso aí já foi falado. Mas eu tenho que investir no espiritual. Foi o caso do centurião. O centurião disse, não, eu também sou autoridade, mas tu é autoridade espiritual. Tu diz para o diabo, sai daí, e ele sai. Vem, ele vem, vai, ele vai. Agora eu, com meu soldado, eu faço isso. Mas nessa área aí, não valo nada. É isso, irmão, o reconhecimento daquele homem. Então você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aqui quando Jeremias diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, eu confio em mim mesmo, eu vou pisar por cima, porque quem manda aqui sou eu tenho direito, eu tenho dinheiro, eu tenho uma autoridade sobre essas pessoas, vou humilhar a gente aqui agora. Tem gente que gosta de humilhar demais os outros, porque ele é patrão. Aí Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, e o versículo ali, não sei bem dizer agora aqui, mas o 6, 7, por aí, 5, que ele diz, eu não posso ver aqui, ele diz que para a gente ficar bem humildezinho e prestar atenção às coisas, porque o mesmo Senhor do servo, do empregado, é o dele, é desse patrão. Mesmo, não muda nada. Com Deus não tem esse negócio, quem é tu? Tu é o dono da fábrica? Ah, então recua. Não existe esse negócio, não. É um mundo espiritual. Se você buscar em Jesus, tu tem autoridade. Não buscar, não tem nada. Sabe aqueles filhos do sacerdote, irmão, que está escrito aqui aqui em Atos dos Apóstolos, que ele foi expulsar o demônio, e o demônio caiu de dente neles, o demoniado ali, botou eles para correr. Por quê? Porque não tinha autoridade, ele era filho de sacerdote, dava tudo no linho, tudo arrumadinho, bem bonitinho, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, nós somos filhos dos sacerdotes, e nós vamos te expulsar, nós vamos te expulsar no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Olha uma coisa aí. E aí o demoniado disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Não tem autoridade. Então aqui é Efésios capítulo 6, vou ler o 7 e o 8, né? E se possível o 9, que diz assim, servindo de boa vontade, aqui está falando do servo, como ao Senhor,
e não como aos homens. Versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fizer, todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ou seja um escravo, que na época tinha mesmo, né? Por isso que ele está dizendo, seja servo, seja livre, seja escravo, ou seja simplesmente um empregado. Se você fizer o serviço direitinho, quem paga é o Senhor. Ah, o meu patrão é ruim, mas é problema dele. Quem está errado? Quem é? Ele. Então, quem vai pagar o pato é ele. Está falando de Senhor. Então, às vezes, as pessoas recorrem muito às leis humanas e aí você fica fora da autoridade de Deus, porque você recorre aos homens, não recorre a Deus. Então, muitas vezes, tem que deixar Deus resolver o problema. Principalmente nós crentes, que acreditam. Versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso. Está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja, é aqui que está o negócio. O Senhor deles é o seu mesmo. E Deus não faz acepção de pessoas, o Senhor teu está no céu. Aí deixa as ameaças. Não, sou patrão, piso em cima. Não adianta não. Então, aí tira essa prepotência, você tem que tirar. Então, voltando aqui em Abacuque, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Você tem exemplo no Brasil, irmão, do que está acontecendo hoje no Brasil. Você tem exemplo. Ah, eu estou a favor também, vai se ferrar também. É complicado, você não pode ser a favor do erro. Não, mas é meu pai. Pois é, não tem problema não. É minha mãe, é também. Fica aí esperando aí o resultado, mas não tem condição de dar certo. Não tem como. Aí ele diz, mal adquirido, para pôr o seu ninho no alto. Oh, aqui eu estou confortável, ninguém me alcança. Alcança, irmão. Porque o Deus não vai subir acima do terceiro céu. Ele está em cima lá, espiando. Você é como um mucuim na terra, como um mosquito. Não vale nada não. Aí a ordem é dele, o que vale é a verdade, é a palavra, é a justiça de Deus. Porque o mundo espiritual te condena. Aí você fica reprovado. Sem a aprovação de Deus, quem é que vai te defender? Diga aí. Né? Aí ele diz, a fim de se livrar do mal, ou seja, da mão do mal. Né? Então veja, se livrar do diabo mesmo. Porque você fez errado, não tem como Deus te defender. Então, da mão, quem é mau? O diabo. Ou tu quer quem? Não só tem esse. Então, veja aqui. O versículo 10, nós estamos no Abacuque capítulo 2, versículo 9, né, que eu li. Versículo 10 diz assim, vergonha maquinar-te para a tua casa. Vergonha maquinar-te para a tua casa. Quem tem, né? Mas eu acho que as pessoas acabam tendo vergonha. É porque se finge que não. Sabe aqueles caras que tá lutando, boxe, aí pega um murro, assim, um cruzado, aí ele assimila o golpe, faz de conta que ele tá bom, ele tá zanoinho, ele tá os passarinhos gritando na cabeça dele, mas ele faz de tudo para demonstrar uma resistência. Não senti nada, até brinca, às vezes ri, mas está quase morrendo. Então, às vezes as pessoas, dessa mesma forma, eu acredito assim, porque não é possível que não tenha vergonha na cara. Principalmente o que a gente está vendo aí acontecer. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos.
pecaste contra a tua alma. Deu de entender, irmão? Você pecou contra a sua alma. Porque ainda que se dê bem. Rapaz, eu estou bem. Você vê que tem muito crente aí que se diz ser crente, que se diz conhecedor da palavra, que fica a favor do mal. Fica a favor do erro. Daquilo que Deus reprova. E ele pensa que está indo bem. Tá. O corpo, você pode dizer o que quiser nas redes sociais hoje, você pode falar com o mundo inteiro. Você pode botar as tolices maior do mundo lá. Não tem problema nenhum, não. Agora a tua alma, o pecado está indo para ela. O que é isso? O erro. A condenação está indo para a tua alma. Aparentemente está tudo bem. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos. O que é passando o ensinamento errado para os outros. Além de você destruir, pecou contra a tua própria alma, você está ensinando os outros a fazer isso e ir para o inferno. Tudinho. Aí você viu no Brasil, aconteceu alguma coisa, está acontecendo ainda, ou eu estou falando besteira? Que é isso, irmão? Então vai para a palavra de Deus e se sujeita a ela. Agora, quando eu não quero isso, entra um engano em mim. Eu não consigo ver, tendo olho, eu vejo os tocos. Vejo as calçadas, os paus, postes, para mim largar a cara no poste. Aí isso eu vejo. Mas o mundo espiritual não consigo ver. Eu ouço tanta coisa, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu consigo ouvir a do diabo dizendo, vai lá, abarca, faz assim, ensina nas escolas que homem é mulher e mulher é homem. Isso é besta, ensina lá. Vai lá para os macumbeiros, bate tambor, arranca. Não, faz. Eu não vou nem dizer as coisas aqui porque não é bom. Eu estou na televisão. Mas vai lá, macumbeiro, rapaz. Aí vai lá e faz aí esse assado e cozido. Vai lá que vai dar certo. Não vai dar certo, irmão. Você está destruindo a tua alma e a dos outros, de quem está perto de ti. Tem aquela palavra que Paulo escreveu a Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isto, tanto salvarás a ti mesmo como os outros que te ouvem. Do mesma forma é o contrário. Vai para a macumba, tanto destrói tu mesmo como aqueles que te ouvem. Vai para o erro, te confia naquilo que tu ganhou de forma errada. Sabe o que é para tu saber se está errado, irmão? Se tu ganhou, foi correto ou errado, é bem facinho. Só é tu parar e não enganar você mesmo. Deixa eu ver. Aí você medita. Eu trabalhei, levantei de madrugada, fui dormir tarde, lutei por isso aqui, ganhei um suor meu. O homem me pagou e ainda até ficou um pouquinho com o meu lá. Foi bem pago, foi direitinho ou eu fiquei devendo para o homem? Será que a produção que eu produzi para seja quem for o homem lá, pagou, eu dei lucro para esse homem lá ou eu dei prejuízo? Eu adquiri isso trabalhando ou foi vagabundando? Eu tomei de alguém, de uma forma ou de outra? Eu paguei o preço para ter isso aqui? Aí você vê. Rapaz, acho que eu não paguei não, então não é teu não. Então você adquiriu de forma errada, pede perdão para Deus e faz de tudo para devolver. Aí quando você vai ver aqui em Lucas 19, teve um homem aí, que eu acho que ele era judeu, mas ele trabalhava também para os romanos, né? Que era o Zaqueu. Ele trabalhava para os romanos, o judeu tinha raiva dele que só os hezeus.
Quando via ele vinha andando no rumo deles, ele dizia, lá e vem o infeliz do Zaqueu já me cobrar imposto. Porque ele trabalhava cobrando imposto. Né? Mas ele desejou conhecer Jesus, ou seja, desejou conhecer a palavra. Hoje você não pode querer conhecer Jesus na carne, porque Paulo disse, ainda se nós conhecemos Jesus na carne, agora não conhecemos mais assim. Quando ele escreveu isso, ainda existia gente que tinha visto Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí, ele disse, ainda que você conheceu Jesus como homem, andando por aí, você não pode pensar nele, conhecer ele dessa forma. Você tem que conhecer pela palavra agora. Então, ele desejou conhecer Jesus e nós precisamos desejar conhecer, mas na palavra. Não é o homem, que você não vai ver ele. Então veja, ele desejou conhecer Jesus. E ele, entrando Jesus em Jericó, ele subiu numa ave, Jesus disse que ia pousar na casa dele. Aí eu vou ler aqui. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então veja, publicano, exatamente trabalhava na república, cobrando impostos, né? Então, era chefe dos publicanos, era chefe dos cobradores de impostos. Aí ele diz aqui no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era pequenininho, rico, então eram as coisas. Aí versículo 4, e correndo ele, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. Jesus ia passar, ele correu na frente, subiu num pau. Versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus já foi logo dizendo, já viu que ele estava interessado, irmão, e ele faz isso. Se você se interessa, ele escritou a porta e bate, se alguém abrir, eu entro na casa dele. Então é exatamente isso, o desejo que ele tinha de conhecer Jesus. E Jesus está interessado por conhecer, ou seja, para nós conhecer ele. Versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, ou seja, ele desceu ali e foi logo adorando o Senhor. Versículo 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador, né? Um homem pecador, poxa. Aí, murmurando o pessoal, versículo 8, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, é aqui que eu quero falar, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então aqui ele resolveu, irmão, né? Se eu fiz errado, é o que eu estou dizendo bem aqui, né? Se você adquiriu essas coisas erradas, você medita e diz, rapaz, é melhor que eu devolva isso. A coisa é a intenção, é intencional, é a intenção. Vai ver que Zaqueu nem devolveu nada, mas foi perdoado pelo que se fez alguma coisa errada. Se eu desfraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Eu não quero ficar com nada de ninguém, não. Vai ver que eu fiz alguma coisa errada aí. Então, se você, irmão, aí Jesus, olha o que ele disse aqui no 9 e no 10. E disse-lhe Jesus,
hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso aí. Então entrou salvação. Então, para você ver Jesus, conhecer Jesus, essa salvação entrar em você, você ser absolvido verdadeiramente, você compreender cada vez mais as coisas de Deus, você não entrar por caminho errado, não ir por conversa de homem, você se livrar do mal, você tem que fazer isso. Meditar, deixa eu ver. Será, pai? Será que eu não adquiri isso aqui de forma errada? Eu trabalhando ali, naquela empresa, eu ficava no banheiro assistindo o celular, 1 hora. Será que eu estou fazendo errado? Estou roubando o patrão. Será o que eu fiz? Eu trabalhei, eu produzi mesmo, ou quando o patrão não estava, eu me escondia de um cantinho para não fazer o serviço. Será? Então veja aí que essas coisas aí, irmão, né? Que a gente tem que meditar e ver se está errado. Eu adquiri de forma errada? Eu adquiri roubando, pegando propina? O que foi que eu fiz? Então, se você fez assim, está adquirindo, né? Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos. Muitas pessoas que estão olhando para ti fazendo a mesma coisa. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, né? A pedra, o tijolo, vai clamar da parede. E a trave lhe responderá do madeiramento, ou seja, da cobertura da casa. A trave, né, as paredes vão reclamar e a trave também, ou seja, o madeiramento da tua casa vai dizer: ei, ladrão! Irmão, não tem como. Você pensa que faz as coisas e escapa. Faz as coisas erradas e escapa. Eu estou me dando bem, não está. Aí eu lhe digo com certeza, como é o nosso Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, escreveu em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, 12, 13, que ele fala a respeito disso. Por não haver o juízo na hora, logo, assim que o cabo erra, por isso o coração do filho dos homens estão inteiramente dispostos a pecar. Eu tenho falado tanto esse versículo aqui, porque na verdade a situação que nós nos encontramos agora, irmão, é terrível, né? E a gente tem visto muito isso aí. Eu vou só ler aqui, porque cabe aqui a gente ler pelo menos esse versículo 11 e o 12, Eclesiastes 8, versículo 11. Visto como, se não executa logo o juízo sobre a má obra, ou seja, uma obra feita pelo mal, né? A má obra, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente disposto para praticar o mal. Não vem logo, não, aqui tá bom, rapaz, nós estamos ganhando dinheiro, mas está errado. Não, aqui é errado nada, rapaz, quem é que liga para esses negócios desses? E aí no céu não vem nada de lá, não cai nenhum curisco na nossa cabeça. Versículo 12, ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que tremerem diante dele. Então é isso aí. Não pense, é um Deus que está vendo. O diabo está me incitando a fazer as coisas contra Deus. Entenda assim. E não vai dar certo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus,
nosso Senhor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Então esses 2 versículos, irmão, separam as 2 coisas aí. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Então veja aí, é isso aí. Você tem que correr fora disso aí, sair fora. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus, nós vamos orar aqui, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Tudo o Senhor tem feito nas nossas vidas e que vai fazer, abençoa todos os ouvintes. Meu Deus, os telespectadores que vão assistir esse programa. Meu Deus, Senhor, ache lugar na sua mente, no seu coração, para o Senhor ensinar. Meu Deus, que eles possam dar lugar para o Senhor se revelar a eles e eles entenderem que vão prestar conta com o Senhor. Meu Deus, que não vão escapar se não fizer o bem, se não se arrepender de fazer o mal. Aquele que adquire as coisas do lado do mal, não vão escapar, não vai dar certo, a sua casa é amaldiçoada. Meu Deus, ajuda essas pessoas a compreender isso. Pai querido, abençoa, meu Deus, sarando a vida dessa pessoa, dando prosperidade espiritual e prosperidade terrena, física, né? Deus abençoe a todos. Eu aqui abençoo a vida de todos os telespectadores, todos que estão assistindo neste momento. Eu abençoo a tua vida como um servo de Deus, usando a palavra de Deus a teu favor, quebrando toda força maligna, tudo aquilo que é contrário a você, a armadilha satânica, que seja desfeita e que Deus esteja na tua vida desfazendo esses males. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.